Que bom, graças ao bom profeta, retornaram aqui para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá. 299ª noite. Acordada por sua irmã Dinazada, Sherazade retomou o fio da história da noite anterior da seguinte forma. Tendo Abu Hassan comido de todas as frutas que estavam nos vasos, levantou-se e logo Mesrur, que não o deixava, tornou a caminhar adiante dele e o introduziu num terceiro salão, ornado, mobiliado e guarnecido com tanta magnificência como os dois primeiros. Aí deparou com os outros 7 coros de música e outras 7 senhoras à volta de uma mesa, em cima da qual havia 7 vasos de ouro, cheios de líquidos doces de diversas cores e de diversas qualidades. Depois de ter olhado por tudo com nova admiração, dirigiu-se para a mesa ao som harmonioso dos 7 coros de música, que cessou logo que a ela tomou lugar. As 7 senhoras assentaram-se também a seus lados por sua ordem, e como não podiam fazer-lhe a honra que fizera as outras, servindo-as, rogou-lhes que escolhessem elas mesmas os doces que mais do seu gosto fossem. Informou-se também dos seus nomes, que não lhe agradaram menos que os das outras senhoras, pela sua diversidade, e que deram novo assunto de divertir-se com elas e de dirigir-lhes finezas que lhe agradaram tanto como ao califa, que nada perdia de tudo o que ele dizia. Era já quase noite quando Abu Hassan foi levado ao quarto, o salão, guarnecido como os outros de magníficos e preciosos trastes. Havia também 7 grandes lustres de ouro com velas acesas, e todo o salão estava alumiado com uma quantidade prodigiosa de luzes que faziam um efeito maravilhoso. Coisa igual não se tinha visto nos outros, porque não havia precisão. Abu Hassan encontrou ainda neste último salão, como nos outros, 7 novos coros de cantadeiras que elevavam suas vozes em conjunto de um modo mais harmonioso e mais alegre. Havia igualmente nele 7 senhoras em pé à volta dos 7 vasos de ouro, cheios de bolos de massas folheadas de todas as caças de doces e de outras coisas próprias para exercitar o beber. Porém, uma coisa descobriu Abu Hassan que não vira nos outros salões. Era um aparador com 7 grandes frascos de prata, cheios de um vinho esquisito, e 7 copos de cristal de rocha de um belíssimo lavor ao lado de cada frasco. Até ali, isto é, nos 3 primeiros salões, não tinha Abu Hassan bebido senão água, conforme o costume que se observava em Bagdá. Quer outro o povo e nas ordens superiores, quer na corte do califa, onde comumente não se bebe vinho senão de tarde. Todos os que obram de outro modo são tidos como libertinos e não se atrevem a aparecer em público. Devido a este louvável costume, não se encontram de dia bêbados que causem desordem pelas ruas da cidade, pois precisam de todo o seu bom senso para tratar dos seus negócios. Entrou, pois, Abu Hassan neste quarto salão e, indo direto à mesa, assentou-se e ficou bastante tempo com êxtase, admirando as 7 senhoras que estavam à volta dele, que achou mais belas que as que vira nos outros salões. Desejou saber os nomes de cada uma em particular. Porém, como o grande estrondo da música, e principalmente dos tambores, impedia que ouvissem, bateu as mãos para a fazer cessar e ficou logo tudo em silêncio. Pegando então na mão da senhora que estava mais perto dele à sua direita, mandou-a assentar e, depois de ter-lhe oferecido parte de um bolo folheado, perguntou-lhe como se chamava. Comendador dos crentes, respondeu a senhora. Meu nome é Ramalhete de Pérolas. Não podia dar-vos nome mais a propósito, replicou Abu Hassan, nem que melhor desse a conhecer o que valeis. Sem arguir, todavia, o que vos deu, acho que os vossos belos dentes são superiores às mais belas pérolas, acrescentou ele, visto ser esse o vosso nome. Fazei-me o favor de pegar num copo e dar-me de beber pela vossa mão.
Foi logo a senhora ao aparador e voltou com um copo cheio de vinho que apresentou a Abu Hassan com muita graça. Aceitou-o com gosto e, encarando-a apaixonadamente: Ramalhete de pérolas, disse-lhe, bebo a vossa saúde. Rogo-vos que bebeis também a minha. Ela correu logo ao aparador e voltou com um copo na mão. Porém, antes de beber, cantou uma canção que não arrebatou menos pela novidade do que pelos encantos de uma voz que lhe causou ainda mais admiração. Abu Hassan, depois de ter bebido, escolheu o que lhe agradou nos vasos e ofereceu a outra senhora, a quem mandou assentar a seu lado. Perguntou-lhe também pelo seu nome. Respondeu-lhe que se chamava Estrela da Manhã. Os vossos belos olhos, replicou ele, há mais esplendor e luz que a estrela cujo nome tendes. Ide, trazei-me vinho para beber. O mesmo praticou com a terceira senhora, que se chamava Luz do Dia, e assim até a sétima, que todas lhe deram de beber com satisfação extrema do califa. Tendo Abu Hassan bebido tantas vezes quanto senhoras havia, Ramalhete de pérolas, a primeira a quem se dirigia, foi o aparador. Pegou um copo que encheu de vinho depois de ter deitado nele uma pitada dos pós que se serviram ao califa no dia precedente e veio apresentá-lo. Comendador dos crentes, disse-lhe, suplico a vossa majestade, pelo interesse que tenho na conservação da sua saúde, que tome este copo de vinho e que me faça a fineza, antes de o beber, de ouvir uma cantiga que creio não lhe desagradará. Hoje mesmo a compus e ainda a não cantei a pessoa alguma. Com gosto vos concedo essa graça, disse-lhe Abu Hassan, pegando do copo que ela se apresentava, e ordeno-vos, como comendador dos crentes, que me canteis. Tão persuadido estou como uma bela pessoa como vós não pode compor senão cantigas agradáveis e cheias de espírito. Pegou a senhora numa citra e, elevando a sua voz harmoniosa, que se casava admiravelmente com as notas do instrumento, cantou com tanta graça e expressão que Abu Hassan, arrebatado, lhe mandou repetir. Ela cedeu e, como essa segunda audição lhe aumentasse o enlevo, Abu Hassan esvaziou em sua honra e de um trago só o copo de vinho. Depois voltou-se e abriu a boca como para falar-lhe, mas não pôde pronunciar uma única palavra, em virtude da ação repentina exercida pelos pós. Fecharam-lhe logo os olhos, a cabeça tombou-lhe sobre a mesa, como se estivesse cheio de sono, e adormeceu tão profundamente como no dia antecedente, quase à mesma hora, quando o califa lhe ministrara igual doce. O copo que tinha na mão desprendeu-lhe e teria caído ao chão se uma das senhoras que estava perto dele o não segurasse. O califa, que fora espectador desta cena, assim como de todas as outras, saiu do lugar onde estava e apareceu no salão muito alegre por ser tão bem sucedido no que imaginara. Ordenou em primeiro lugar que despissem a Abu Hassan o traje de califa, que lhe vestissem o que envergava havia 24 horas, quando o escravo que o acompanhava o trouxera para o palácio. Cumpridas essas ordens, mandou chamar o escravo, e logo que ele se apresentou, disse-lhe, pega neste homem, leva-o para sua casa, põe-o sobre o sofá sem fazer barulho e, ao retirar-te, deixa também a porta aberta. O escravo pegou em Abu Hassan e saiu pela porta secreta do palácio, deixando em sua casa sobre o sofá, conforme as ordens que recebera, feito o que, voltou à pressa a dar contas de sua missão ao califa, que disse então, Abu Hassan queria ser califa um dia somente para castigar o imã da mesquita do seu bairro e os 4 sheiks, ou velhos, cujo comportamento não lhe agradava. Procurei-lhe o meio de vingar-se e deveis estar satisfeito. Porém, percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, prosseguindo na noite seguinte. Finalmente acabou o dia de Abu Hassan. E ele caiu novamente em sonho, satisfeita a curiosidade e as artes do califa. O que será de Abu Hassan agora, quando acordar? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.